Família, esta noite quero falar-vos sobre o tema de ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Estamos numa nova série de sermões chamada O Pequeno Influencia o Grande. O pequeno influencia o grande. E como disse esta manhã, quando começamos esta série de sermões sem novidades, sou um verdadeiro crente na minha jornada com Jesus desde que fui salvo. Que muitos na igreja de Jesus Cristo, a igreja nascida de novo, não se preocupam, não se focam, não se importam. E não veem a importância das pequenas coisas nas quais Deus quer que nos foquemos no reino. Todos querem fazer grandes coisas, mas todos, a maioria dos cristãos nascidos de novo, violam as pequenas coisas. A Bíblia diz que são as pequenas raposas que destroem as vinhas. Portanto, é muito importante focar-se, cuidar e ver a importância das pequenas coisas. Também mencionei que acredito verdadeiramente que aquilo que é grande para Deus, infelizmente, vemos como pequeno e irrelevante. E nós, como igreja, precisamos entender que há coisas no reino, na igreja, no livro, na Bíblia, nos princípios que podem parecer pequenos para nós, mas são enormes para Deus. E Deus quer que nos preocupemos com essas coisas, amém? Para que um dia possamos caminhar no grande e no magnífico para o qual Ele nos chamou. Jesus não morreu por você para que você viva uma vida pequena, medíocre e irrelevante. Não, Ele morreu por você numa cruz, deu sua vida por você, ressuscitou você dos mortos para que você possa viver uma vida grande e poderosa e grandiosa, fazendo grandes coisas por Ele neste mundo. Posso ouvir um grande amém? Amém. Infelizmente, a maioria de nós está vivendo vidas pequenas e irrelevantes. Temos um grande espírito em nós, mas estamos vivendo vidas pequenas porque, sem saber, não estamos no programa de Deus. Simplesmente violamos os princípios que Ele estabeleceu para nos levar ao grande. Então, a Bíblia diz para sermos fiéis no pouco. Veja o que diz Lucas 16:10, diz... Jesus falando, diz que aquele que é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Li a escritura tantas vezes, mas quero que vejam algo aqui. Aquele que é fiel no pouco, no pequeno, no mínimo, é fiel também no muito. E aquele que é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, o que Jesus quer que você entenda é que se você for fiel no que é o mínimo, o pequeno, o pouco ou o pouco, também será fiel no muito. Muitos de nós queremos ser fiéis no muito. Pensamos que um dia, quando estivermos vivendo no muito, seremos fiéis. Senhor, um dia, quando eu tiver mais do que o suficiente em finanças para mim, então serei fiel nos dízimos e ofertas. Ó Senhor, quando eu tiver um grande ministério, serei fiel quando tiver muito. Não funciona assim. Ser fiel em muito não se estabelece quando se tem muito. Não se pode ser fiel quando se tem muito, se nunca se foi fiel quando se tinha pouco. Não funciona assim no reino de Deus. E o Senhor está mais interessado em criar em ti o caráter e os valores para que possas conter o muito e fazer o muito e o grande mais tarde do que em te dar conforto. Ser fiel em muito é estabelecido quando se é fiel no mínimo. No pequeno, no pouco e no escasso. Então, onde deve estar o teu foco? Quando não tens nada? Quando não tens nada? Onde deve estar o teu foco quando és um líder de venda em casa com 3 pessoas que estão relutantes em vir a uma venda em casa? Onde deve estar o teu foco quando é pequeno, quando é pouco? É aí que o ADN é estabelecido. Para você que quando anda no muito, ele te contém no muito. Não pense que um dia, quando tiver uma zona maior, será mais fiel. Não, a fidelidade é quando você tem pouco. A fidelidade é quando você tem pouco. E se você não for, se não for fiel lá,
e estabelecer isso em você no tempo do pouco e do mínimo e do escasso, não será usado por Deus para fazer o grande e o maior. Acerta o mínimo, o pequeno, o pouco ou o escasso na sua vida e você terá muito. Erre e não terá tanto para ser fiel no futuro. Então, o tempo de foco é quando você tem uma venda de casa, quando tem um discípulo. É aí que Deus estabelece em você o DNA para discipular milhares e dezenas de milhares. É aí que Ele o gera em você. É aí que Ele estabelece o caráter em você. E se você obter o mínimo, o pequeno, o pouco ou o menor, não certo na sua vida na época em que deveria suar por isso, focar nisso, cuidar disso e vê-lo como muito importante, não terá muito para ser fiel no futuro. Quero ajudar alguns de vocês sob a minha voz hoje, porque tenho estado na igreja por muitos anos e ainda é tudo pouco. Ainda é tudo escasso, ainda é tudo o mínimo, não é grande, não está a avançar. E você se pergunta por quê? Você tem que se arrepender. Você tem que reconhecer que nos últimos 10 anos não suei, não foquei, não cuidei, não vi o mínimo, o pouco e o pequeno como importantes. Na verdade, desprezei o mínimo. Quando o pastor diz que este é um princípio importante para te fazer crescer, você não ouve. Você vê, você sente, você trata, como expliquei esta manhã. Você despreza. E portanto Deus te deixa lá, até acertares. Porque Deus não pode dar-te muito e tu és infiel nisso. Porque não se trata de ti, trata-se de pessoas que se magoam. Em Mateus 25, 23, o seu Senhor disse-lhe: bem feito, servo bom e fiel, foste fiel em poucas coisas, farei de ti governante sobre muitas coisas. Família, o Evangelho é como o ABC. Nós chegamos e confundimos tudo, tornamos tudo difícil. É muito simples. O Senhor diz que se fores fiel com uma coisa, dar-te-ei o mesmo da mesma coisa. Se fores fiel, se o Senhor te der uma propriedade e fores fiel com essa propriedade, o Senhor acrescentará outra propriedade. A única coisa que o Senhor não te dará mais é um marido e uma esposa. Mas basicamente, qualquer outra coisa, se fores fiel com ela e quiseres mais dela, Deus acrescentá-la à tua vida. É assim que o reino funciona. E o Senhor diz aqui: bem feito, meu bom e fiel servo, foste fiel em poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Se és pastor e as coisas não estão a avançar, observa a tua fidelidade nas pequenas coisas. Se a tua capacidade tem um limite, em algum lugar desprezaste as pequenas coisas. Discipulei muitos pastores e libertei muitos pastores e líderes e encontrei o problema subjacente na maioria deles. Eles desprezam as pequenas coisas que lhes dizes para mudar. Porque a carne, eles acham que sabem melhor. Eles não veem como tu vês. Eles veem de forma diferente, tratam de forma diferente, pensam de forma diferente. E então permanecem lá. Se queres ficar lá e colocar um limite no teu crescimento, e és grande e és enorme, então fecha os ouvidos do que o Senhor está a dizer-lhe hoje. Deus observa como você trata os pequenos. Deus observa como você se importa com os menos favorecidos. Deus observa como você vê a importância das pequenas coisas, antes de Ele o tornar governante sobre muitas coisas. Deus, os pais, os bons e fiéis servos têm sido fiéis em poucas coisas, antes de poderem ser classificados como bons e fiéis servos. Alguns de vocês são apenas servos. Diga o seu nome, espero que ele não esteja a falar comigo. Ou sobre você. Não é apenas ser um servo, é ser um bom.
e fiel servo nas coisas de Deus. Todos podem servir, mas você pode servir. É você um bom servo? E você é um servo fiel? Alguns de vocês são servos fiéis, mas são terríveis. Você não é bom. Você é fiel, mas não é bom no que faz. Alguns de vocês são bons no que fazem. Mas ei, nós entendemos vocês. De vez em quando temos uma conferência, vocês dão o máximo de si. É como duas pernas, bom e fiel servo. E você se torna um bom e fiel servo ao longo de anos, não meses, ao longo de anos. Eu disse outro dia, leva Deus aproximadamente para mim, de qualquer forma, na minha vida, para formar um pastor, pelo menos 7 anos. Aqueles que são perspicazes, aqueles que se preocupam com os pequenos detalhes, aqueles que são, leva 7 anos no mínimo, para formar um homem de Deus, para talvez plantar uma igreja, ou para liderar pessoas. E há muito poucos deles que são perspicazes. Muitos deles estão levando 10 anos, 12 anos, alguns ainda estão levando anos. E Jesus está voltando. E estamos desprezando os pequenos detalhes. Ore e declare as grandes coisas. Clame a Deus para fazer as grandes coisas. Não vai acontecer, igreja. Fiel no pouco, no pequeno, no escasso e no mínimo, equivale a bom e fiel servo. E então isso significa que o Senhor te fará governante sobre muitos. Portanto, se queres ser governante sobre muitos, então precisa ser fiel no pouco. Valoriza o pequeno. Concentra-te no pouco e no pequeno. E nunca o desprezes. E tornar-te-ás um bom e fiel servo, que o Senhor então fará governante. Um dos melhores exemplos que podemos ter é o rei Davi na Bíblia. Mesmo antes de ele assumir o trono. E esta noite vou ler muitas escrituras, porque sinto que alguns de vocês não estão a ler tanto a Bíblia. Vou ler muitas escrituras, mas quero que apenas sigam e vejam pepitas do rei Davi, que o tornaram o rei que ele foi, que o tornaram o grande rei de Israel, que fizeram dele aquele sobre cujo trono Deus estabeleceu para sempre. Como um jovem pastor no deserto. Davi acertou quando ninguém estava olhando. Davi acertou quando ninguém se importava com David. Davi acertou quando ninguém achava que Davi poderia acertar. Se queres ser usado por Deus no futuro para fazer grandes coisas, então precisas acertar quando ninguém te conhece. Então precisas acertar quando ninguém se importa com o teu nome. Então precisas acertar quando ninguém está a olhar para ti. Quando ninguém te convida para a sala. Alguns de vocês querem estar na sala. Nunca deverias estar na sala só porque queres estar na sala. 1 Samuel 16, versículo 1 e 23. Mostra um pouco mais de entusiasmo. Entusiasmo, por favor. Amém. Não é uma sentença de morte. Deus não está a tentar ajudar-te porque alguns de vocês já estão a morrer. 1 Samuel 16, versículo 1. Agora o Senhor disse a Samuel: até quando lamentarás por Saul? Visto que o rejeitei de reinar sobre Israel. A razão pela qual Saul foi rejeitado é porque Saul tinha uma teimosia inerente e rebelde. Uma atitude de saber tudo, de saber melhor. E isso nasceu das suas inseguranças. Não seguiu os detalhes. Não queria preocupar-se com as pequenas coisas. Não ouviu as instruções diretas de Deus. Mas de qualquer forma, isso é um sermão para outra ocasião. Diz: enche o teu chifre com óleo e vai. Estou a enviar-te a Jessé, o belemita, pois escolhi um rei entre os seus filhos. E Samuel disse: como posso ir? Se Saul souber, ele matar-me-á. Mas o Senhor disse: leva contigo uma novilha e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Depois convida Jessé para o sacrifício
e eu te mostrarei o que deves fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Então Samuel fez o que o Senhor disse e foi a Belém. E os anciãos da cidade tremeram com a sua chegada e disseram: Vens em paz? E ele disse: Em paz. Vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. E assim foi quando chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: Certamente o ungido do Senhor está diante dele. Mas o Senhor disse a Samuel: Não olhes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Pois o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. E ele disse: Nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Salma e disse: Nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar 7 dos seus filhos diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. E Samuel disse: O Senhor não escolheu estes. E Samuel perguntou a Jessé: Estão aqui todos os jovens? Então ele disse: Ainda falta o mais novo, que está a guardar as ovelhas. Ele está a guardar as ovelhas. Davi, meus amigos, nem sequer foi convidado. Mas Davi estava fielmente a guardar as ovelhas do seu pai. Uma das coisas principais que Deus observa é o teu coração para com as suas ovelhas. Não estou a falar de ser fiel no pouco em outros aspectos. Davi foi fiel no pouco que importava e tocava o coração de Deus. O que tocou o coração de Deus foi ser fiel com as pessoas que Deus colocou ao teu cuidado. Como você os acompanha, como você os discipula, como você ora por eles, como você constrói relacionamento com eles, como você os planta na casa de Deus, como você está focando naqueles pequeninos que foram salvos na conferência e que não estão aqui esta noite, mas você os convidou. David nem sequer foi convidado. Ele nem sequer foi convidado para a sala verde. Ele nem sequer foi convidado para o círculo. Ele nem sequer foi lembrado. No entanto, Davi foi fiel, cuidando das ovelhas de seu pai. Deus observa como você é fiel com suas ovelhas, cristão, nascido de novo. Não como você se veste, não como você ora, não como você serve, como você é. Quando se trata de suas ovelhas, você cheira a ovelhas? Olha, estou falando com você sobre Davi. Davi acertou. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor diz que Davi era um homem segundo o meu coração. Davi fez as coisas que tocaram o coração de Deus. E Samuel disse a Jessé: Envia e traze-o, pois não nos sentaremos até que ele chegue aqui. Então ele enviou e trouxe-o. Ele era ruivo, de olhos brilhantes e boa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, pois este é o escolhido. Então Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Davi não se importou, não perdeu a cabeça, nem entrou em depressão porque não foi convidado para a festa. Davi estava focado no que devia estar focado, que eram as ovelhas do seu pai. Ele estava concentrado e não era muito. A Bíblia diz poucas ovelhas. Era pouco no que ele estava focado. Ele protegeu, cuidou disso, viu isso como a sua vida, como importante. Não como alguns de vocês quando não são convidados para a sala verde ou o pastor não vem cumprimentá-los. Então vem à igreja por 3 semanas ou 3 meses. Não, Davi não se importava. Ele se importava com as ovelhas. Ele se importava com as ovelhas de seu pai. Ele se importava com o que Deus colocou em suas mãos, o que seu pai colocou em suas mãos. Agora eu sei que são ovelhas físicas. Mas você e eu somos Davids sendo preparados para o pai de nosso pai, que é espiritual, suas ovelhas. Lembre-se, essas pessoas não nasceram de novo. Eles tiveram que esperar Jesus vir.
Mas através desta história de Davi cuidando e zelando pelas poucas ovelhas, você pode aprender como ser uma pessoa na igreja hoje e no futuro fazendo grandes coisas para Deus. Agora veja isto. O Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia. Mas Davi voltou e continuou a cuidar das ovelhas de seu pai. Davi não se tornou grande em si mesmo. Davi não foi contar aos seus irmãos: ei, vocês não viram que me tornei rei aqui e que o Espírito do Senhor agora está sobre mim? Não, Davi voltou ao rebanho ungido. Espírito do Senhor sobre ele. Assim, Davi foi o novo rei ungido de Israel a partir daquele dia. Mas Davi ainda era apenas o guardador das poucas ovelhas de seu pai. Davi era o novo rei nomeado de Israel e ainda estava no deserto cuidando das poucas ovelhas. O Espírito do Senhor pode estar sobre ti. A unção de Deus pode fluir na tua vida como nunca antes e pode ser o mais novo e melhor nomeado por Deus para o planeta Terra. Mas estás a cuidar das ovelhas do teu pai? É aqui que muitos jovens em Deus falham. Porque de repente o Espírito de Deus vem sobre ti. De repente a unção de Deus começa a fluir através da tua vida. De repente acreditas e ouves que és a melhor e mais recente nomeação de Deus. És o bispo de Londres e agora... Não rias, não estou a falar do pastor Kester. Ele é o bispo de South London. Mas ele não está em South London agora. Ele torna-se o bispo de North London. Não cometa erros como os outros. Davi foi ungido. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele sabia que era o novo rei nomeado. Mas ele voltou e cuidou das poucas ovelhas do seu pai. Então Samuel levantou-se e foi para Ramá. Mas o Espírito do Senhor afastou-se de Saul, e um espírito perturbador da parte do Senhor o atormentou. E o servo de Saul disse-lhe: certamente um espírito perturbador de Deus está a incomodá-lo. Que o nosso mestre agora mande o seu servo. Bem, deixe-me apenas dizer isto. Quando você tem um caráter de teimosia e rebeldia contra as coisas de Deus, você dá demasiado crédito ao diabo pela sua depressão, pela sua raiva e pelos seus problemas. Aqui a Bíblia diz que Saul, um espírito deprimente do Senhor estava sobre ele que veio para perturbá-lo. Não dê todo o crédito ao diabo. És um filho de Deus, Deus ama-te. Deu-te o Espírito Santo. Mas Deus fará da tua vida um inferno. Quando te sentas nas igrejas e não ouves. Quando sabes que precisas dar e não dás. Quando sabes que precisas servir e não serves. Quando sabes que precisas discipular e não discipulas. Quando sabes que precisas ouvir e és teimoso. Que o nosso mestre ordene agora aos teus servos que estão diante de ti, que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa. E será que o homem que é um hábil tocador de harpa, e será que ele tocará, desculpe-me, tocará com a sua mão, quando este espírito angustiante de Deus estiver sobre ti, e ficarás bem. Então Saul disse aos seus servos: providenciem-me agora um homem que saiba tocar bem e tragam-no até mim. Então um dos servos respondeu e disse: olha, eu vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, um homem valente, um homem de guerra, prudente nas palavras e de boa aparência, e o Senhor está com ele. Portanto, Saul enviou mensageiros a Jessé e disse: envia o teu filho Davi, vê bem que está com as ovelhas. Nada do que este homem disse sobre David mencionou que ele estava com as ovelhas. No entanto, o rei de Israel sabia que Davi estava com as ovelhas. Aqui
Davi já está ungido para ser o futuro rei, mas ainda está com as ovelhas, cuidando fielmente das poucas, das pequenas, do pequeno grupo de ovelhas nos campos. Todos sabiam que Davi estava com as ovelhas de seu pai. Até o rei de Israel sabia que Davi estava entre as ovelhas de seu pai. A minha pergunta para cada um de vocês que ama Jesus é: você é conhecido como o guardião das ovelhas do teu pai? É incrível quando disseram: ouçam, encontramos este homem, ele sabe falar, é simpático, é bonito, é um poderoso homem de guerra, é um homem de valor. No entanto, quando Saul escreveu a Jessé, ele disse: envia-me o teu filho que está entre as ovelhas. Precisas de perceber isto. Ungido, cheio do Espírito, designado, não se adiantou, não se libertou, não ficou convencido, não se tornou sabichão, manteve-se humilde entre o pequeno rebanho de ovelhas do seu pai. E Jessé pegou no burro carregado com pão, um odre de vinho. Estão a apanhar algumas dicas aqui esta noite? Um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os por seu filho Davi a Saul. Então Davi veio a Saul e ficou diante dele. E Saul amou-o muito, e ele, Davi, tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a Jessé dizendo: por favor, deixa Davi ficar diante de mim, pois ele encontrou favor aos meus olhos. E assim foi, quer o Espírito de Deus estivesse sobre Saul. O Espírito angustiante de Deus, não o Espírito Santo, o Espírito angustiante, que Davi pegava numa harpa e tocava com a sua mão. Então Saul ficava revigorado e bem, e o espírito angustiante afastava-se dele. Família, devem sempre esperar pelo tempo e pela libertação do Pai na vossa vida. Sendo fiel no pouco para que possa ser fiel no muito. Uma coisa essencial para ti é sempre esperar pelo tempo do Pai e pela libertação do Pai para ti. Para carregar o Espírito, para ter a unção e cumprir o teu chamado. Muitos jovens no corpo de Cristo hoje não conseguem esperar, correr antes do tempo, tornarem-se rebeldes, insubmissos. Ouçam, deixem-me ajudar-vos a todos. Há um grande propósito no Senhor ao levar-vos a plantar-vos numa igreja, a enraizar-vos na igreja certa. Muitos no corpo de Cristo veem isso como algo pequeno e insignificante, desprezam-no. Quem és tu para me dizer? Portanto, não andam no poder de Deus, não andam na capacidade que Deus colocou sobre as suas vidas. São líderes fracos e inúteis no reino e nas coisas de Deus, apenas porque nunca valorizaram a importância de estarem enraizados e plantados na igreja certa. Pessoas tolas que vêm e dizem: mas este é o meu dom, por que não me estás a usar? Por que não me deixas ensinar as pessoas? Tenho um dom de ensino. Quem te disse que tens um dom de ensino? É por isso que não estás a ensinar, porque você não é um presente. Você vai tentar essas coisas numa igreja que não sabe de nada, que não anda no Espírito de Deus e no discernimento de Deus. Eles vão cair na sua conversa fiada. Você nem sequer consegue ser treinado. Você nem consegue sentar-se sob pregações ungidas durante anos. E ensinamentos durante anos. A maioria dessas pessoas quer ensinar e treinar, mas nem conseguem gerir uma venda de garagem. Eu sei que é duro, mas é verdade. Não conseguem discipular 5, nem o seu gato quer segui-lo. Você chama o seu cão e ele se vira e foge. É um fato.
Portanto, tenha cuidado com quem você permite falar na sua vida e lhe dizer as coisas de Deus e os caminhos de Deus. Olhe para os frutos deles. Quem os está seguindo? Há um tempo para a libertação. E você não vai. Você é enviado. Jesus não apenas deixou o céu. Jesus foi enviado pelo Pai à terra. No momento exato. Queremos que faças grandes coisas. Um verdadeiro homem e mulher de Deus querem que tu. Cada pessoa que está sob os seus cuidados faça mais do que eles próprios. Um verdadeiro homem e mulher de Deus, os seus corações desejam que faças obras maiores do que eles. É por isso que Jesus disse: seguir-me-ás e farás obras maiores do que as que eu fiz. Quando és uma alma de coração, queres parar, tem ciúmes dos Davids. Mas quando és um verdadeiro David, levantas os jovens, apoias os jovens ministros, plantadores de igrejas. Ouve-me antes de aplaudires. Quando eles estão submetidos ao tempo e à liberação do Senhor, agora podes aplaudir. O teu zelo te enganará e enganará muitos. Satanás não se importa que pregues o evangelho a partir de um princípio de rebelião e teimosia, porque tudo o que as pessoas vão obter sob a sua liderança e no seu ministério é rebeldia, teimosia e insubmissão. Portanto, não pense que ele se importa com você pregando o evangelho. Deus se importa com o seu caráter. Deus se importa com quem você é. Deus se importa com quem você é nele. A partir disso, quando você prega, a vida muda. A vida das pessoas muda, as mentalidades mudam. Ok, vamos continuar? Samuel 17, versículo 1. Agora os filisteus reuniram seus exércitos para a batalha e se juntaram em Socó, que pertence a Judá. Eles acamparam entre aqueles 2, 3, 4, 5 lugares, e Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá e se prepararam para a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam posicionados sobre o montanha de um lado e Israel estava na montanha do outro lado, com um vale entre eles, e um campeão saiu do acampamento dos filisteus chamado Golias, de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e estava armado com uma cota de malha, e o peso da cota era de 5.000 siclos de bronze. E ele tinha armadura de bronze nas pernas e uma lança de bronze entre os ombros. Agora, o cabo da sua lança era como uma viga de tecelão, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 siclos, e um escudeiro ia à sua frente. Este homem era enorme, estava pronto para a batalha, tinha armadura de combate, tinha um escudeiro à sua frente. Então ele se levantou e gritou para os exércitos de Israel e disse-lhes: por que vocês saíram para se alinhar para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para vocês e deixem-no vir até mim. Se ele conseguir lutar comigo e me matar, então seremos seus servos. Mas se ele prevalecer contra mim e me matar, então vocês serão nossos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vocês serão nossos servos e nos servirão. E os filisteus disseram: eu desafio os exércitos de Israel neste dia. Dê-me um homem para que possamos lutar juntos. Então Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu. Eles ficaram consternados e muito amedrontados. Agora Davi era filho do Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. E o homem era velho, avançado em anos nos dias de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido seguir Saul para a batalha. Os nomes dos 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, depois dele Adonadab e o terceiro Sama. Davi era o mais novo e os 3 mais velhos seguiam Saul. Agora veja isto, mas ocasionalmente. Mas Davi ocasionalmente ia e voltava de Saul para alimentar as ovelhas de seu pai em Belém.
Aqui está David. Ele saiu das poucas ovelhas no deserto para o palácio, para estar na sala com o rei, dia após dia. David foi promovido. David agora tem uma missão maior. David está mantendo o rei de Israel são, cuidando do rei ao tocar harpa. David agora tem uma missão maior do que as poucas ovelhas. No entanto, a Bíblia diz que de vez em quando, ocasionalmente, Davi voltará para as ovelhas e cuidará delas. Não como alguns de vocês que se tornam supervisores de zona, pastores de zona, e agora estão passando a responsabilidade para todos. Não, agora sou o pastor, sabe? Tenho líderes de grupos e pessoas, tenho uma zona. Não estou olhando para ninguém. E sem saber, o que estás a fazer é passar o cuidado das ovelhas. Para as ovelhas glorificadas, que ainda nem são líderes para cuidar adequadamente. Quero que repares no que Davi fez. Sem que ninguém lhe dissesse. Ele ainda estava focado no pequeno. Ele ainda estava focado naquelas ovelhas. De vez em quando, sempre que tinha uma pausa e via que o rei estava bem, corria para a sua quinta e ia cuidar das ovelhas, certificando-se de que estavam bem cuidadas. E então o filisteu aproximou-se e apresentou-se durante 40 dias de manhã e à noite. Então Jesse disse ao seu filho: leva agora para os teus irmãos uma medida deste grão seco e estes 10 pães. E corre até ao acampamento dos teus irmãos e leva estes 10 queijos ao capitão dos 1000. E vê como estão os teus irmãos e traz notícias deles. Agora Saul e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então David levantou-se cedo de manhã, veja só, deixou as ovelhas com um guardião. David não simplesmente arrumou suas coisas. Compartilhe suas ovelhas. Espero que fiquem bem quando eu não estiver aqui. Tenho uma missão maior. Preciso cuidar do rei. Espero que vocês fiquem bem. Não. David sabia que havia leões. David sabia que havia ursos. David sabia que ainda devia focar na sua primeira missão, que é cuidar das ovelhas. Mesmo que ele esteja ungido, mesmo que ele esteja nomeado, mesmo que o Espírito de Deus esteja sobre ele, mesmo que ele esteja no palácio, mesmo que ele tenha uma missão maior ao cuidar agora da saúde mental do rei de Israel, ele não simplesmente abandonou as ovelhas. Não. O David certificou-se de que aquela ovelha estava nas mãos de um pastor de ovelhas, pregando muito melhor do que você diz amém. Porque alguns de vocês, ninguém está a segui-los. Todos os que vêm à sua célula doméstica não voltam. Porque quando vai de férias, simplesmente decide que vai. E deixa a célula doméstica para o pastor. Porque essa é a sua atitude. Não deixa essas pessoas nas mãos de um cuidador de ovelhas. E continua a tratar Deus dessa forma. Nenhum jejum, nenhuma oração, nenhum grito a Deus, clamando que Ele vai usá-lo e ajudá-lo. Vai levá-lo até lá. Isto está a ajudar alguém? Então David levantou-se cedo de manhã e deixou as ovelhas com um pastor. E ele levou as coisas e foi como Jesse lhe tinha ordenado. David não deixou simplesmente as ovelhas do seu pai, porque tinha uma missão maior. David voltava de vez em quando para alimentar as ovelhas do seu pai. David nunca deixava as ovelhas sozinhas. David deixava as ovelhas do seu pai, não as suas ovelhas, com um pastor de ovelhas. Amigos,
o grande que Deus quer fazer na sua vida, seja ministério, negócios, qualquer coisa no reino, o que Deus observa é como você cuida, como você se concentra nas ovelhas, nas crianças, nos filhos dele que ele coloca nas suas mãos, sob o seu. Cuidado. E alguns de vocês têm mais baixas do que qualquer coisa que está a seguir-vos nas pessoas. Como vou construir um grande negócio que encontrará a colheita do fim dos tempos, que abençoará o reino de Deus? Eles cuidam do seu povo. Suor. Eles importam-se. Concentre-se nos poucos que Deus lhe deu. Nunca os deixe sozinhos. Continue sempre a alimentá-los. Quando estão sozinhos, nunca estão realmente sozinhos. Você coloca-os aos cuidados de um guardião. Você está focado. Essa é a sua primeira missão. Por que sou como sou hoje? Porque nunca abandonei a minha primeira missão de cuidar das pessoas que Deus me confiou. Por que vou suar? Repreender, quase despedir pastores e líderes. Por quê? Porque eles desprezam os dias de cuidar dos poucos e dos pequenos. Pensando que farão isso quando a zona for grande. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se fores fiel no pouco, serás fiel no muito. E ele chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para a luta e gritando pela batalha. Pois Israel e os filisteus tinham se alinhado em formação de batalha, exército contra exército. E Davi deixou os seus suprimentos nas mãos do responsável pelo armazenamento. Há muitas coisas que precisas aprender aqui. Davi não apenas... Ei, a batalha começou. Coloca. As coisas que o pai dele lhe disse para dar a certas pessoas em algum lugar do acampamento. Não. David entrou e encontrou. O quê? O responsável pelo armazenamento. E ele colocou os bens nas mãos do responsável pelo armazenamento. David era responsável. Ele era responsável por aquilo que o seu pai terreno lhe deu para entregar. Então, enquanto falava com eles, apareceu o campeão, o filisteu de Gate, chamado Golias, vindo dos exércitos dos filisteus, e falou as mesmas palavras. E Davi ouviu-as. E todos os homens de Israel, quando viram o homem, fugiram dele e ficaram terrivelmente assustados. Então os homens de Israel disseram: viste este homem que subiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei enriquecerá com grandes riquezas? Dará sua filha e isentará a casa de seu pai de impostos em Israel. É um bom negócio. Conseguir uma esposa, obter riquezas e não pagar impostos. Um bom incentivo para enfrentar Golias. Então Davi falou aos homens que estavam ao lado, dizendo: o que será feito ao homem que matar o filisteu e tirar a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para desafiar? Lembrem-se, este rapaz tem agora 17 anos. Ainda é uma criança. Pois quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E o povo respondeu-lhe da seguinte maneira, dizendo: assim será feito ao homem que o matar. Agora observe o seu irmão mais velho. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falava com os homens, e a ira de Eliabe se acendeu contra David. E ele disse: por que vieste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Desprezando o pouco? Eu conheço o teu orgulho. As pessoas orgulhosas sempre acusam os outros de orgulho. Eu conheço o teu orgulho e a insolência do teu coração,
pois vieste para ver a batalha. Amigos, Davi foi fiel a muitas das ovelhas do seu Pai Celestial na sua vida, porque primeiro foi fiel às poucas ovelhas do seu pai terreno. Portanto, o Deus de Israel pôde confiar em Davi para um dia ser fiel a muitas das suas próprias ovelhas, toda a nação de Israel. A preparação de Davi estava por acontecer no deserto, entre algumas ovelhas. Foi aí que o pai disse: aquele rapaz é aquele que vai liderar esta nação. E Davi disse: o que fiz eu agora? Não há uma causa? Depois virou-se para outro e disse a mesma coisa. E estas pessoas responderam-lhe como as primeiras. Quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, relataram-nas a Saul, e ele mandou chamá-lo. Então Davi disse a Saul: que o coração de ninguém desfaleça por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. E Saul disse a Davi: não és capaz de ir contra este filisteu para lutar com ele, pois és um jovem e ele um homem de guerra desde a sua juventude. Mas Davi disse a Saul: o teu servo costumava guardar as ovelhas do seu pai, e quando um leão ou um urso vinha e levava um cordeiro, um pequeno do rebanho, eu ia atrás dele e golpeava-o, e livrei o cordeiro da sua boca, e quando se levantou contra mim, agarrei-o pela barba, golpeei-o e matei-o. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, visto que desafiou os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi: o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Amigos, ao ser fiel com as poucas ovelhas no deserto, Davi estabeleceu em si mesmo ser fiel sobre muitas das ovelhas do Deus de Israel. Toda a nação de Israel, na sua busca fiel de cuidar das poucas ovelhas do seu pai terreno, o Pai Celestial de Davi, o Deus de Israel, ensinou a Davi a arte de derrotar monstros destrutivos, sabendo que o seu Deus está sempre com ele. Vejam, alguns de vocês estão apenas a fazer, têm responsabilidade sobre algumas coisas. E vocês não entendem, é aqui onde o Senhor vos treina. É aqui onde o Senhor vos observa. É aqui onde Ele vos ajuda a derrotar o urso, o leão, a raposa, os monstros. É aqui onde Ele vos treina, onde Ele está sempre convosco. Se não souberem que Ele está sempre convosco aqui, vão duvidar disso quando estiverem aqui. E muitos de vocês estão a desprezar estes dias, afastam-se destas situações de deserto e nunca chegam a conhecer o Deus de Israel e o seu poder de libertação. Vou dizer isto novamente. Na sua fiel dedicação em cuidar das poucas ovelhas do seu pai terreno, o Pai Celestial de Davi, o Deus de Israel, ensinou a Davi a arte de derrotar monstros destrutivos, sabendo que seu Deus está sempre com ele. Davi veio a conhecer o poder libertador de seu Deus no deserto, sozinho entre poucas ovelhas. Tive as mais incríveis manifestações e reuniões poderosas da minha vida. Hoje temos isso regularmente nas nossas igrejas e nas nossas reuniões onde Deus se move sobrenaturalmente, onde a manifestação do Espírito é fora deste mundo.
Mas estou a dizer-vos, tive momentos de libertação e momentos poderosos nos meus primeiros anos numa célula doméstica entre poucos. Foi lá que aprendi a ouvir a voz de Deus. Foi lá que aprendi a ver Deus agir. Foi lá que aprendi a voz audível de Deus falando às pessoas. Foi lá que vi pessoas ressuscitarem dos mortos. Foi lá que vi a mudança de vida. Enquanto eu estava um líder de célula doméstica, cuidando dos poucos, confiando em Deus para os milhares. David veio a conhecer o poder de libertação do seu Deus ao escolher ser o protetor fiel das ovelhas sob seus cuidados. És conhecido, filho de Deus, como o cuidador das ovelhas do teu pai? O profeta na terra sabe que cuidas das ovelhas do teu pai? O chefe da nação sabe que és um guardião de ovelhas? Os demônios no inferno sabem que és o guardião das ovelhas do teu pai. E eles sabem quem tu és. O céu sabe que tu és um cuidador das ovelhas do teu pai. Quero deixar-vos esta noite com este pensamento. E quero dizer-vos, nunca desprezem os dias em que estão sozinhos com 2 ou 3 pessoas numa célula doméstica, líder de célula doméstica. É nesse lugar que Deus cria os Davids. É aqui. Quando cuidas de 1 ou 2 almas, quando te concentras naquele que entregou a vida a Jesus há 1 semana, quando caminhas com eles, quando falas, quando constróis uma relação, quando oras por eles, quando choras com eles, quando os ajudas, quando os encorajas, quando os ajudas a resistir aos ataques deste mundo, onde derrotas alguns gigantes e monstros nas suas vidas que querem devorá-los. É aqui onde Deus forma os Davids, para que Ele possa usar vocês para liderar essas milhares ou milhões de pessoas na sua igreja. Ser um líder na casa de Deus, cuidando do povo de Deus, é a maior honra e a mais alta responsabilidade na humanidade. É um chamado superior do que qualquer ministro, em qualquer país. Estás a fazer um trabalho maior do que Donald Trump. Só por ser um líder que cuida dos filhos e filhas espirituais do teu Pai Celestial. E eu vi como o Senhor transforma um ninguém em alguém, não porque são especiais ou bonitos ou qualquer coisa, podem não ser isso também, mas simplesmente porque sim. Alguns de vocês nem conseguem liderar a si mesmos, porque sem saber, olham para, pensam, dizem, desprezam todas as coisas importantes que Deus colocou no lugar, para te formar e moldar-te num David, para que Ele possa usar-te grandemente no futuro. Não é uma coisa pequena estar plantado na casa de Deus, é uma coisa grande. Não é uma coisa pequena servir na casa de Deus, é uma coisa grande. Não é uma coisa pequena honrar o Senhor com as tuas finanças e dar fielmente, é uma coisa grande. Não é uma coisa pequena fazer discípulos, é uma coisa grande. Não é uma coisa pequena ganhar almas, é uma coisa grande.
Não é uma coisa pequena orientar pessoas, é uma coisa grande para Deus. E é hora de tu e eu acreditarmos que o pequeno influencia o grande. Porque Deus é um Deus grande. E Deus quer fazer grandes coisas através da tua vida. E quando não estás na sala, é simples, não é o teu momento. E quando não és convidado para a festa, é simples, não deverias estar lá. Não é porque o pastor tem favoritos. É porque o teu pai entende que não estás pronto para estar na sala. Para de procurar o microfone. Para de procurar a plataforma. Se não aprendes a carregar o peso da responsabilidade de cuidar do povo de Deus sobre os poucos, se eu te der a responsabilidade deste microfone e desta liderança e deste escritório e desta plataforma, vais morrer. Vais absolutamente enlouquecer. Porque nunca experimentaste o poder libertador do teu Deus como eu. E porque eu já experimentei, Deus ama-te tanto que te deu um líder que pode levar-te daqui até lá. Ele não te deu uma alma que quer te matar no processo daqui até lá. Ele te deu um Davi que quer te levar daqui até lá e celebrar as grandes coisas que fazes para Deus. Mas então precisas ouvir. Para de ser sábio aos teus próprios olhos. Para de resistir contra as coisas que Deus vê como grandes. Não pequenas, grandes. Frequência à igreja. Frequência às vendas de casa. Vida de oração. Servir na casa de Deus. Dar fielmente as tuas finanças na casa de Deus, alcançar os teus vizinhos fielmente, construir relações para os salvar, cuidar deles quando vêm, telefonar-lhes todos os dias até conseguires falar com eles, ir buscá-los à estação, levando-os ao serviço religioso, assegurando que eles sejam plantados e enraizados. É por isso que a igreja não tem poder. E mais pessoas estão se afastando do que fazendo grandes obras para Deus. Porque temos espíritos de desprezo. As coisas que nosso Deus vê como importantes e grandiosas no seu reino. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito do Senhor está dizendo ao seu povo. Porque alguns de vocês estão clamando para que Deus os use. Mas vocês são como um bode. Conhecem bodes? Há uma grande diferença entre bodes e ovelhas, literalmente. Não se pode manter um bode num curral. Pode perguntar isso ao Stephen, ao Tony e ao Reese na quinta. Temos ovelhas, mantém-se no curral. Bodes, vai buscá-los aos vizinhos. Não seja um bode. Seja um filho. Olha para o David. David era tão fiel que Deus disse: ouçam, este rapaz será fiel em tantas coisas e será de tal forma que um dia estabelecerei o meu trono para sempre. Onde é que isso começou? Onde eu te expliquei esta noite e te mostrei. Sozinho no deserto, em volta do campo. Ninguém quer estar perto de ti. Ninguém te convidou.
Davi tinha todas as razões quando aquele espírito veio sobre ele e aquela unção começou a fluir e ele foi designado no seu coração e na sua mente e todos à sua volta sabiam. Ele tinha todas as razões para dizer: estou acima dessas coisas. Adeus, boa sorte com os leões e os ursos. Como alguns de vocês estão a fazer com o povo de Deus. Ele tinha todas as razões. Mas eu acredito que Deus usou David para nos dar as pepitas de ouro, que um dia nos tornarão todos Davids, fazendo grandes coisas para Deus. Não importa o quão grande você seja. Se treinar corretamente, sempre irá suar, por causa do pequeno. É por isso que lhe perguntaremos como líder: onde está aquele que foi salvo, que você trouxe para ser na igreja? Onde estão eles? Onde estão eles? O que você fez com eles? Por que não estão sob seus cuidados? Por que não estão ao seu redor? Por que você não está acompanhando? Onde estão eles? Porque os Davids se importam com os pequenos. Os Davids estão focados nos pequenos. Os Davids suam quando se trata dos pequenos. David nunca deixa os pequenos para aqueles que não podem cuidar. Eles são responsáveis. Amém. Vamos fechar os olhos. Pai, obrigado esta noite pela Tua palavra. Obrigado por este tempo que tivemos na Tua presença. Agradecemos-Te pela Tua palavra que traz vida e luz às nossas vidas. Agradeço-Te por cada pessoa que está sob a minha voz hoje. Todos os que nasceram de novo. Todos os que sonham em fazer grandes coisas por Ti. Que esta noite irão aproveitar estas pepitas de ouro e implementá-las nas suas vidas, regozijando-se e agradecendo por estarem na casa do Senhor, por estarem ao serviço, por serem líderes, por serem escolhidos para fazer grandes coisas. E eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo continue a treiná-los, guiá-los e ajudá-los, e a trazer os milhões que precisam de vir para o Teu reino através deles. Abençoa o Teu povo esta noite, Senhor. Todos aqueles que estão aqui sentados esta noite dizendo: Senhor, usa-me. Eu oro, Senhor, para que isto mude esta noite nas suas vidas, e eles se concentrarão no pouco, serão fiéis no pouco, e então serão encontrados fiéis no muito. Nós amamos vocês, damos a vocês toda a glória. Que o Teu reino venha e que a Tua vontade seja feita. E antes de irmos esta noite, enquanto todos os olhos estão fechados e as cabeças estão inclinadas, talvez você esteja aqui esta noite e não conheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você não tem a certeza da vida eterna. Estou aqui esta noite para lhe dizer que Deus ama você, que Deus se importa com você, que esta noite Ele o trouxe à sua casa para que Ele possa se conectar com você, para salvá-lo, para lhe dar a vida eterna, uma esperança de futuro eterno com Ele. Não estou aqui esta noite para pedir que você se junte a uma religião. Na verdade, não acreditamos em religião, acreditamos em relacionamento. Estou aqui esta noite, neste momento, como um representante de Jesus, para estender a mão dele a você, convidando-o para se reconciliar com Ele, para receber a vida eterna e entrar numa relação com Ele como seu Criador. E pode ser que esteja sentado em algum lugar num auditório e sinta que isso é para si. Gostaria de orar por si, silenciosamente, sem vergonha, onde quer que esteja, enquanto todos os olhos estão fechados e as cabeças inclinadas, e você diz: Tabu, inclua-me nesta oração. Preciso me reconciliar com Deus. Quero receber tudo o que Deus tem para mim. Um novo começo, um novo início. E quero ser usado por Ele. Agora deixe-me orar por si. Se é você, quero que levante rapidamente a sua mão. Apenas a levante e diga: aqui estou, ore por mim. Vou orar consigo e Deus vai salvá-lo. E um novo começo vai iniciar-se na sua vida. Então, Pai, agradecemos por todos aqueles que estão levantando as suas mãos. Obrigado. Vejo a sua mão. Se levantou a sua mão, pode baixá-la novamente. Obrigado a todos que estão dizendo sim em seus corações, àqueles que estão levantando as mãos, que o Teu reino venha agora mesmo em suas vidas. Em nome de Jesus eu oro, e todo o povo de Deus diz: amém. Você recebe a palavra comigo, por favor. Fique de pé e dê uma grande salva de palmas a Deus. Vamos lá. Vocês conseguem fazer melhor do que isso. E enquanto aplaudimos, gostaria de convidar você que levantou a mão, que não levantou a mão, mas precisa ser incluído nesta oração. Gostaria de convidá-lo a vir para a frente de cada auditório. Se você está sentado em um auditório, quero que apenas deixe seu assento e vá até o altar. Se você está no fundo deste auditório, gostaria que viesse para a seção de vidro. Se você está aqui na frente,
gostaria que fosse até o altar. Em todos os outros auditórios quero que venhas. Peça à pessoa ao teu lado para caminhar contigo. Sim, eles caminharão contigo de bom grado, mas venha, vamos acertar as contas com Deus esta noite. Vamos orar juntos. Vamos sair daqui com um novo começo, um recomeço. Venha a Jesus esta noite, venha. Venha tal como está, venha a Jesus. O Pai está à espera. Oh, os teus pecados estão esquecidos. E as passos da cruz. A tua vez de vergonha, a tua vez de vergonha não tem poder, pois Ele lavou os teus pecados. Clama pelo seu nome, o seu precioso nome, e Ele te fará inteiro novamente. Oh, clama pelo Pai, Ele está à tua espera. Por ti, oh, os teus pecados estão esquecidos, e as faço aos pés da cruz. Amém, vamos orar juntos. Estás em frente ao auditório, ou talvez ainda estejas em algum lugar na congregação. Quero que coloques a tua mão no coração. Quero que repitas esta oração em voz alta. Acredita em cada palavra e prometo-te que Deus te salvará neste momento. Vais nascer de novo. Vais ter um novo começo, um recomeço. Estarás ligado a Jesus Cristo como teu Salvador. E Ele te protegerá, te guiará e te orientará pelo resto da tua vida. Amém. Então todos vocês vamos orar juntos. Digam, Pai Celestial, obrigado pelo dia em que falaste ao meu coração. Ouvi a tua voz. Por favor, perdoa-me de todos os meus pecados. Sei que sou um pecador que precisa da tua graça. E agora mesmo recebo a tua graça. Recebo o perdão. Recebo o teu amor. Obrigado por te importares comigo. Acredito de todo o coração que Jesus é teu Filho. Ele é o Salvador do mundo e agora mesmo sou salvo por Jesus. Então, Pai, peço-te que me enchas com o Espírito Santo para me plantar na tua igreja e usar a minha vida para a tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Se você fez essa oração conosco e está diante de uma congregação, um altar, quero que olhe para a esquerda ou para a direita. Você encontrará pessoas acenando para você agora. Peço gentilmente que o siga para fora do auditório. Queremos dar-lhe uma Bíblia e um presente e depois trazê-lo de volta imediatamente. Não vamos fazer nada de estranho, só queremos abençoá-lo. Então siga-os rapidamente para fora do auditório para que possamos trazê-lo de volta imediatamente. Enquanto eles saem dos auditórios, quero agradecer a cada um de vocês que está conosco hoje em todos os campi e igrejas. Família, nós amamos vocês. Estamos ansiosos para vê-lo no próximo domingo, no mesmo horário, no mesmo lugar. Lembre-se de trazer um amigo. Amém. Lembre-se de trazer um amigo, cuide dos poucos. E se você fez essa oração online, é importante que entremos em contato consigo para lhe fornecer os materiais certos, enviar-lhe uma Bíblia e ajudá-lo na sua jornada. Portanto, aceda à nossa plataforma de streaming. Insira os seus dados lá para que possamos telefonar-lhe ou enviar-lhe um e-mail e simplesmente entrar em contato consigo. Amamos-vos a todos. Tenham uma semana maravilhosa. Que Deus transforme o vosso mundo por Jesus. Esperamos vê-lo no próximo domingo. Deus o abençoe. Adeus.